Boa noite, eu sou Nicole, sou casada com o Daniel, mãe do Pedro e da Ana Clara, e quero estar aqui hoje conversando com vocês sobre o workshop do livro Apesar dos Filhos, como manter o romance e a intimidade do casal depois que os filhos chegam. Esse livro eu li em 2019 e ele foi muito significativo para mim e para minha vida de casal, né? Não que eu venha aqui dizer que tudo que está no livro a gente está fazendo e que a educação dos filhos está tudo bem, tudo legal. Não. O que eu venho é te desafiar a conhecer o que Deus deseja para o meu casamento e para o teu casamento. E por isso que a gente vai estar fazendo esse workshop que vai ser em 3 semanas. Nessa primeira semana, a gente vai estar conversando sobre o casamento, que é algo muito bom, muito especial, mas não é tudo aquilo que a gente imaginava que seria. Quando nós estamos namorando, a nossa primeira impressão do casamento é que tudo vai ser maravilhoso, que vai ser muito bom estar todos os dias juntos, que vai ser muito bom acordar, dormir com a pessoa que a gente ama, que até vai ter conflitos, mas que não vão ser tantos assim. E no namoro a gente vai criando várias expectativas, vai imaginando diversas coisas de como que vai ser o nosso casamento. O namoro é um tempo que a gente conhece a pessoa com quem a gente deseja casar, a viver junto, e a gente conhece as qualidades dessa pessoa, os defeitos, mas a gente não tem noção do impacto que vai ter isso logo que a gente casa. E falar das coisas maravilhosas do casamento não seria tão importante, porque a gente sabe, todos nós sabemos o quanto é bom estar junto, o quanto é bom viver com a pessoa que a gente ama. Eu lembro que na época do namoro, eu sonhava muito em casar, e o meu maior desejo era não precisar mais me despedir do Dani, porque todos aqueles domingos de noite eram sofridos, então eu queria passar o meu tempo com ele, não precisar mais isso, né? Então é muito bom estar casado com a pessoa que a gente ama, a pessoa que Deus colocou na nossa vida. Mas logo que a gente casa, passa a lua de mel, que é um momento muito especial também, mas quando a gente começa a vida real, que começa a nossa rotina, cada um volta para os seus trabalhos, faz as suas tarefas, a gente começa a se dar conta que algumas coisas são diferentes, assim, que são duas pessoas que vêm de culturas totalmente diferentes, né? Uma família lavava a louça e secava, a outra família não secava e só guardava depois de um tempo. Então, vai começando a dar alguns conflitos, algumas pequenas decisões que precisam ser tomadas. E que a gente precisa da sabedoria para que a gente possa estar criando a nossa cultura, a nossa casa, né? Que sim vai pegar pontos de uma família, que vai pegar pontos de outra família, mas a gente vai estar constituindo uma nova família, um novo casal. E logo a gente começa a perceber, então, que o casamento não seria assim tão perfeito como a gente imaginava, como a gente sonhava. Mas Deus tem um plano muito perfeito para o casamento. Ele deseja que a gente esteja junto, que a gente ande junto, que o nosso casamento tenha um propósito, tenha um plano, que siga uma visão que Deus quer. E a gente precisa alinhar nossa compreensão de casamento com a imagem dada para nós da Bíblia. O que a Bíblia fala do casamento? O que ela espera que o nosso casamento tenha? Que siga o propósito de Deus. De acordo com John Scott, os laços de casamento são mais que um contrato humano, são uma ligação divina. E a maneira como Deus coloca essa ligação sobre um casal não é criando um tipo de união mística, mas declarando o propósito dele em sua palavra. Então, agora, eu quero que vocês tirem um tempo, ou daqui a pouco, depois da nossa converse com seu cônjuge. Vocês entendem qual o propósito Deus tem para o casamento de vocês? Vocês conseguem perceber, entender o que Deus quer para que vocês dois estejam juntos? O que Ele espera do casamento de vocês? O propósito nos foi dado para que a gente desfrute dele juntos, unidos, fortalecidos na palavra. E tem um trecho do livro que eu quero estar lendo para vocês, que
para mim foi muito especial. Deus olhou para Adão e percebeu que ele não estava preparado para viver sozinho. Por isso, o agraciou com uma mulher que seria uma esposa e sua amiga. Não é por acaso que Deus nos dá um para o outro. Deus dá Eva para o homem, sabendo que ele precisa desesperadamente dela para viver. E ela precisará dele. Juntos, eles se completam. Juntos, estão preparados para enfrentar as alegrias e as tristezas da vida que os aguarda. Isso é tão lindo, né? Que quando a gente casa, a gente tem uma pessoa que está junto contigo para enfrentar as tuas dores, tuas tristezas, para estar junto contigo nos dias de alegria, que juntos vocês vão estar fortalecidos. Deus não somente em graça e sabedoria, Ele nos presenteia com o nosso cônjuge. E a gente precisa entender que o nosso relacionamento é o mais importante. Primeiro vem a nossa vida com Deus, a nossa vida de intimidade com Deus. E depois vem a nossa família. O que Deus espera para a nossa família. Que a gente tenha um relacionamento onde que Deus esteja no centro. Quando nós somos desafiados pelas pressões da vida, nem sempre a gente entende e percebe que o nosso cônjuge é um presente dado por Deus. Quando a gente está triste, machucado, a gente pensa, nossa, Deus, é esse homem que tu queria para mim, é essa mulher que tu queria para mim. A gente não consegue perceber que aquela pessoa que vive com nós foi um presente que Deus deu para nós. Nossos casamentos seriam tão diferentes se a gente entendesse que aquela pessoa que vive com nós é nosso amigo e não nosso inimigo. Que ela está ali para nos complementar, que ela é uma pessoa que está competindo comigo. E muitas vezes a gente entra numa discussão querendo ganhar razão. E, na verdade, a gente tem que ganhar o coração da outra pessoa. Mesmo que algumas vezes tu vai ter que te calar, tu vai ter que ceder em algumas coisas. Mas o mais importante é ganhar o coração da pessoa. Quando acontece alguma situação, é muito importante a gente buscar a estar resolvendo logo que aquilo aconteceu. Claro, não no ímpeto de raiva, onde tu ainda está machucado. Te acalme, espere o tempo certo e a forma certa de falar também. Mas resolva. Porque o que acontece? Às vezes a gente vai guardando pequenos ressentimentos, pequenas coisas e não trata naquele dia. Mas daí, quando acontece daqui para frente alguma coisa, tudo volta, vem tudo à tona de novo. Então, em vez de tratar só uma coisinha, vem meses de ressentimentos, de tristezas, de coisas que não foram tratadas. E, em vez de a gente buscar sabedoria para tratar, a gente reage. A gente aumenta o tom de voz, a gente age com ironia. E isso faz que o outro reaja ou fuja, ou se feche, e não busque resolver de uma forma assertiva. Então, é importante de a gente buscar a conversar com o outro, mas entendendo que a gente não vai tá culpando o outro. Você sempre faz isso. Tu sabe que eu não gosto disso e mesmo assim tu faz. Tu sempre deixa o sapato no meio da sala, tu não te importa com o quanto eu trabalhei, o quanto eu estou cansada. Se a gente só mudasse a forma como a gente chega para o outro, tantas coisas já poderiam ser diferentes. Quando, em vez de a gente apontar os erros do outro, a gente fala como a gente se sente, o quanto a gente está triste, o quanto aquilo nos deixou abalados, tristes, o quanto seria diferente se a outra pessoa pudesse fazer diferente. Né? Então, a gente tem que buscar não atingir o outro, mas buscar a resolução. E outra coisa importante também, que a gente não precisa tratar tudo no ferro e fogo. Se deixou toalha molhada em cima da cama, aquilo é um motivo de briga. Se deixou o sapato tirado, diz, você não me ama, eu estou cansada e sempre deixo o sapato ali. A gente não precisa dar valor a coisas tão pequenas. Porque se alguém deixou o sapato no meio da sala, não foi para te atingir, não foi para te machucar. Foi porque ele não viu o quanto para ti aquilo incomoda. Então, muitas vezes vale a pena você ir lá e tirar o sapato e guardar, do que entrar numa discussão que não vai levar a nada. Né? Então, a gente tem que refletir o que realmente importa, o que realmente vale a pena lutar e buscar construir junto com o casal.
Será que o outro não te ama porque ele deixou a toalha em cima da cama? Não, vamos olhar para o outro também, vamos perceber que ele não fez aquilo para te machucar ou te irritar. Ele fez porque para ele aquilo não é significativo, não é tão importante. Então a gente precisa entender por quais coisas a gente precisa lutar, por quais coisas a gente realmente precisa estar sentando, conversando. Se aquilo realmente te irrita muito, te machuca muito, então ok, converse. Mas será que é necessário pagar o preço de uma briga por coisas que seriam muito mais fácil tu ir lá e fazer? Nós temos a tendência de fazer as coisas esperando a contrapartida do outro. E a gente tem que entender que a gente faz a nossa parte e que o outro faz a parte dele. Que a gente não pode ficar sempre esperando o outro. A gente entra numa relação dando 100% de nós. A gente não lava a louça esperando que no outro dia o outro vai lavar a louça. A gente não dá banho na criança e o outro dia vai ser o outro. Todos nós temos responsabilidades e tarefas. A gente tem que estar disponível 100%. E a gente faz não esperando que o outro retribua. A gente faz porque a gente ama, porque a gente se importa e a gente quer dar o melhor para o outro. Então é importante a gente lutar as nossas lutas juntas, nossas lutas diárias juntos. Não ir para a batalha, ir para os desafios que a gente tem no dia a dia já desfacelados pelas brigas internas que a gente tem dentro da nossa casa. A gente tem que buscar resolver e estar fortalecidos em Deus para estar enfrentando as questões que vão vir, que são inevitáveis. E então, chegam os filhos. E daí, como fica o casamento, né? É algo maravilhoso. A chegada dos filhos é quando a gente entende o amor de Deus, o amor incondicional de Deus. Porque tu olha para aquele serzinho e tu não consegue imaginar como tu pode amar tanto assim uma outra pessoa. E a mãe, principalmente, tem uma mudança radical no corpo, uma mudança hormonal, mudanças de rotina, momentos de amamentação super próximas uma da outra, muitas trocas de fraldas. Então, a chegada de um filho muda a rotina totalmente de um casal. Tudo aquilo que fazia até o filho nascer muda, é diferente. Vai ser novos desafios, novas rotinas, novas aventuras. E a gente sabe, sim, das coisas que a gente vai enfrentar. A gente sabe que vai ficar horas sem dormir à noite. A gente sabe que o bebê vai ter cólica, que pode ter cólica, que vão ser várias trocas de fralda, mas a gente não sabe o como a gente vai reagir àquilo. Como que eu vou reagir depois de ficar uma semana dormindo 2, 3 horas por noite? Como que isso vai ser na minha vida? E tem muitos que dizem, não, espera quando você ter um filho, que você vai ter uma força interior, você vai ter uma força que vai enfrentar todas as coisas, tu vai te tornar mais forte. E daí nasce o filho e tu pensa, meu Deus, cadê essa força? Porque em mim não chegou, eu estou exausta, eu quero dormir, meu corpo dói, eu quero descansar. E quando nasce um filho, tu entende que não é as tuas vontades, tu vai atrás da vontade do outro, tu te importa muito mais com o outro do que contigo. Então é um turbilhão de emoções, é um turbilhão de sentimentos, é uma rotina totalmente nova. E nisso os filhos vão crescendo e a rotina vai se adaptando, a gente vai entrando numa nova rotina, mas os desafios continuam. É ir fazer uma viagem, daqui a pouco o filho vomita no carro, crises de birras, são um irmão brigando com o outro porque querem a mesma garrafa de água, são coisas que vão mudando a tua rotina e que vão fazendo tu olhar para aquele serzinho como algo muito especial, muito importante, mas em muitos momentos a gente olha e se depara que o nosso casamento está ficando em segundo plano. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que o nosso casamento esteja cada vez mais fortalecido, mesmo na chegada dos filhos, em todos os momentos, que o nosso casamento esteja fortalecido. Porque o maior presente que a gente possa estar dando para os nossos filhos é ter um casamento saudável, estar bem um com o outro. Em Salmo 127, 3, ele descreve que os filhos são uma recompensa, é algo que a gente recebe com muita alegria e que também precisamos lidar com muita sabedoria.
É muito fácil a gente sair do propósito do casamento quando os filhos nascem. E Deus criou a família. E Ele tem um propósito muito maior para a família, que é um instrumento na formação e na construção de uma sociedade do futuro. E como isso é forte, né? Quando a gente entende que os nossos filhos vão ser a sociedade do futuro. Que eles vão ser homens e mulheres que vão estar falando de Deus, que vão ser os nossos líderes daqui a alguns anos. Então, isso é cheio de significado. A família é muito boa para o casal porque ela nos força a amadurecer, a crescer, a entender o amor incondicional de Deus. Ela percebe que os teus desejos, muitas vezes, vão ficar em segundo plano, que os desejos do outro talvez vai vir primeiro, as necessidades do outro vai vir primeiro. A família é muito boa para os filhos porque as crianças precisam de alguém que os ame, que dê carinho, sabedoria, que os discipline conforme a Bíblia fala para a gente disciplinar. E para isso precisa de um homem e de uma mulher que o amem profundamente. A família é boa para o mundo, porque nós formaremos adultos que farão parte e a diferença no mundo em que eles vivem. E continuando ali em Salmo 127:3, fala também que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Precisamos entender que os nossos filhos não são nossos, que nós não estamos criando os nossos filhos para nós, para satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos. Que primeiro os filhos são de Deus. Deus nos presenteia com eles, mas eles são de Deus. E nós devemos criar nossos filhos para o mundo, para fazer a diferença no mundo, para que os nossos filhos possam irradiar a graça e a luz de Deus no mundo que vive na escuridão. Que a gente, desde deles pequenos, precisamos mostrar, ter no nosso coração de que os nossos filhos vão ser os futuros líderes da nossa igreja. Vão ser aquelas pessoas que vão estar fazendo discípulos, vão ser aquelas pessoas que vão estar discipulando pessoas, que vão estar levando pessoas a conhecer o amor de Deus. O mundo que viveremos daqui para frente vai depender do tipo de filhos que eu estou criando para que a gente possa estar lançando ao mundo. E Deus tem um plano e uma visão para cada família. E precisamos cuidar do nosso casamento e da nossa família como Deus quer que a gente cuide. A verdade de Deus, ela tem que estar no centro da nossa família. E a gente precisa estar passando isso para os nossos filhos. Os nossos filhos precisam ver em nós o que é ter uma vida de intimidade com Deus. Porque é muito importante a gente estar fazendo cultos domésticos, é muito importante a gente estar tendo uma vida de igreja e levando os nossos filhos, mas os nossos filhos vão aprender com a forma como a gente faz. Nós somos exemplos para eles. Então, sim, a gente vai estar ensinando, instruindo eles, mas eles têm que ver tudo isso que sai da nossa boca em atos nossos. Eles têm que ver nós lendo a Bíblia. Os nossos filhos precisam ver a gente tendo vida de intimidade com Deus. Que o exemplo vai ser o que mais vai marcar a vida dos nossos filhos. E como nós já falamos antes, sim, é importante a gente priorizar falar de Deus nas nossas casas. Falar de Deus tem que ser algo muito natural. A gente precisa mostrar Deus num lindo pôr do sol. A gente precisa mostrar Deus nos acontecimentos diários da nossa vida. A gente precisa mostrar Deus em pequenos detalhes. A gente precisa também estar fazendo cultos domésticos com nossos filhos, propondo tempo de estar lendo a Bíblia juntos, de estar orando juntos, de se importar um com a vida do outro, perguntar como foi o seu dia, pelo que tu pode agradecer a Deus nesse dia, do como foi o meu dia, o quanto eu quero agradecer a Deus por como foi o meu dia e as coisas que eu preciso pedir para Deus porque não foi legal e eu quero estar entregando isso nas mãos de Deus. Então, a gente precisa ter no nosso coração que essa é a nossa prioridade, falar de Deus para os nossos filhos. Porque eu muitas vezes, numa rotina super intensa, acabo priorizando outras coisas. Acabo priorizando manter minha casa organizada, muitas vezes o meu descanso, a estar um tempo sozinha,
ao meu trabalho, a tantas outras coisas, e muitas vezes até nas tarefas dos filhos de escola, das atividades que eles têm. Mas a gente precisa entender que tudo isso é muito importante, mas a tua prioridade, o que é principal na tua família, é estar mostrando Deus para os teus filhos, que isso não pode ser apagado por causa das tuas rotinas turbulentas e atarefadas. A gente precisa ter no nosso coração que o nosso foco principal para os nossos filhos é estar levando Deus, estar mostrando quem é esse Deus, que eles queiram conhecer esse Deus. Eu falo muito assim, né, quando converso com pessoas, que eu quero sim que meus filhos participem de uma igreja quando eles crescerem, que seja uma escolha pessoal deles, mas antes de tudo eu quero que eles estejam numa igreja entendendo qual é a importância, que isso venha da vontade deles e que não seja algo rotineiro de agenda, de que vai cumprir a tarefa de estar. Não, eu quero que eles entendam o quão importante é viver em corpo, o quão importante é ter uma vida de intimidade com Deus, que é uma escolha deles, não é eu que vou escolher por eles, é eles que vão escolher. Então, esse anseio tem que estar no nosso coração e tem que começar cedo. Não adianta lá na adolescência a gente querer forçar o filho a ir na igreja, forçar ele a ir na célula, a ele ler a Bíblia todo dia ou semanalmente. Se isso não foi construído desde pequeno, não que não vá poder acontecer depois, mas vai ser um trabalho muito mais árduo. Nós que temos o privilégio de os filhos já nascerem pequenininhos conhecendo a verdade, é muito bom, muito importante. Quem veio conhecer depois, mais tarde, também consegue, também é um desafio que precisa ser. Mas vamos priorizar isso na nossa vida. Outro ponto que eu quero trazer para vocês, mas hoje de uma forma mais pincelada, porque semana que vem a gente vai estar aprofundando mais, é que hoje a gente vê uma geração de pais que estão perdidos em relação à disciplina dos seus filhos. Porque não sabem como fazer, ou porque não querem repetir padrões de como foi a tua disciplina quando criança, ou porque você passa horas fora de casa e quando tu está com os teus filhos, tu não acha que o disciplinar, o educar seja o principal, porque tu passa muito pouco tempo com ele. Mas a gente precisa estar falando sobre isso, a gente precisa estar entendendo o que a Bíblia fala sobre disciplina de filhos, o que Deus quer que nós, como pais, temos de responsabilidade quanto à disciplina dos filhos. Hoje a gente vê que muitas famílias estão, de certa forma, divididas, porque os filhos estão no centro do lar. São pequenos reizinhos que estão no trono, que o pai e a mãe passam o dia inteiro fazendo as vontades, o que o filho quer. Se o filho quer assistir TV, a TV é do filho. Se o filho quer fazer tal programa, a gente vai e faz tal programa. Né? Não que a gente não tem que dar valor para o que o filho quer, eu acho que sim, mas a gente tem que entender que o filho está ao nosso lado e não no centro, não sendo aquele que vai tomar conta da nossa casa, que vai tomar as regras, que vai estar controlando o que a gente faz, o que a gente não faz. Porque o que acontece, né? A gente vê que os filhos vão crescendo e chega uma hora que eles não estão mais tão em casa, que eles estão saindo, querem estar junto com seus grupos na adolescência, ou mesmo fazendo suas escolhas profissionais, daqui a pouco indo morar fora, casando. E quando se percebe, tem 2 estranhos morando na sua casa, porque o teu casamento todo foi em volta dos filhos e não foi priorizado o teu casamento. Então, quando o filho se distancia da tua casa, o relacionamento não existe mais. Tem uma lacuna muito grande no casal e que essa reconstrução ela se torna mais difícil. Então, a importância de manter um relacionamento saudável a cada dia, a cada momento, buscando o que Deus quer para a tua vida, para a vida do teu cônjuge, o que Deus espera do teu casamento, o que Deus espera de ti na criação dos teus filhos. Aonde está Deus no meio do teu casamento? Então, a gente precisa pensar sobre isso, assim. Como está o nosso casamento depois que os filhos chegaram? Será que a gente consegue ainda ter uma unidade? Será que a gente continua tendo um relacionamento saudável?
ou a gente está vivendo uma correria atrás das tarefas ou dos desafios que os nossos filhos estão nos dando neste momento que eles estão vivendo. Então, é importante a gente refletir isso. Hoje tem vários livros cristãos que nos ajudam muito, mas a Bíblia, eu digo que é um grande manual de instruções que diz como que a gente deve agir, como deve ser o nosso casamento, como deve ser a nossa relação com nossos filhos. Vamos ter o hábito de ler a Bíblia e entender o que Deus quer, o que Deus espera de ti, o que Deus fala de um casamento saudável, o que Deus fala de um relacionamento com um filho saudável. Vamos buscar Deus em primeiro lugar e entender o que Ele espera de nós, o que Ele quer de transformação na nossa vida. Tire um tempo para pensar, conversem como casal. Como está o teu relacionamento depois que os filhos chegaram? Será que vocês estão tendo tempo para conversar? Será que vocês estão tendo tempo para estar juntos, para sair? Ou será que todo dia vocês estão com os filhos e não tem tempo para sair? Você não tem mais um tempo destinado para o casal? Como está isso? Reflita. Então, busque a Deus. Busque entender o que Deus quer para a vida de vocês. Tem uma frase muito linda no livro que eu quero estar compartilhando com vocês. Deus trabalha por intermédio de pessoas comuns e com circunstâncias comuns para cumprir os seus propósitos. Estar casado e com filhos é uma bagunça, sim, e Deus tem um lindo propósito no meio de tudo isso. Esse é o nosso desafio para hoje e que vocês possam ter um tempo de estar conversando sobre o que foi falado, de refletir como está o teu casamento. E semana que vem a gente vai estar conversando sobre o voto ausente, amar o cônjuge com os filhos em casa. Até semana que vem, um grande beijo.